Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pela internet, através desse nosso programa, O Pão da Palavra, especial de Semana Santa, de Sexta-feira Santa. Nesse momento queremos refletir sobre esse momento do descendimento da cruz, uma vez que a nossa piedade popular mineira, em várias localidades, tem esse costume de se fazer o sermão do descendimento da cruz. Nós queremos refletir sobre o seu significado hoje, atual desse momento. Convido você a ler depois aí na sua casa o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos 50 a 56. Lucas, capítulo 23, versículos 50 a 56, onde fala que José, um homem do conselho, que era justo e bom, de Arimateia, que esperava o reino de Deus, pediu a Pilatos que descesse o corpo da cruz, o envolveu num lençol e colocou num túmulo escavado no dia da preparação para a Páscoa. Um gesto muito bonito do descendimento da cruz é justamente refletindo e descendo o corpo de Cristo da cruz. Isso me faz lembrar uma outra expressão, um outro texto que está lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, quando Paulo, exortando a comunidade cristã a ser humilde em seu comportamento, a valorizar os outros e a não se considerar mais importante que os outros. E mais, Paulo ainda pedindo que a comunidade tenha os mesmos sentimentos de Cristo. Paulo vai citar um cântico que era costumeiro naquelas comunidades, né? Que Cristo não se apegou ao ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se, assumiu a condição de escravo, foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e deu-lhe um nome mais excelso e mais sublime, nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Querido irmão, querida irmã, Jesus é Deus que desceu do céu. Ele desceu do céu para a nossa salvação. Ele desceu do céu para experimentar a nossa vida e para, desde dentro da nossa vida, fazer com que a gente se reconciliasse consigo mesmo, ou seja, se reconciliasse com Deus. O ser humano, ele nunca por si só ele pode alcançar a Deus, mas Deus, ele pode alcançar o ser humano. O ser humano, portanto, é objeto do amor de Deus, Deus que desce ao mundo para poder nos redimir, para poder nos salvar. Essa expressão da descida de Deus é uma expressão que aparece lá no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 3. Quando Deus revela o seu nome para Moisés, ele vai dizer: eu vi a dor do meu povo, ouvi os seus clamores e desci para libertá-los. Então Deus constantemente faz esse movimento de descida à nossa direção para nos comunicar o seu amor, para nos dar a sua salvação. Então esse é um movimento constante. O profeta Isaías, por exemplo, o terceiro Isaías vai clamar lá por volta lá do seu capítulo 56, 57, né? Ó Deus, quem dera se rasgasses o céu e descesses. Pois nós cristãos acreditamos nisso, acreditamos que Deus desceu do céu na pessoa de Jesus para nos comunicar sua vida e sua salvação. Mas o que nós fizemos com esse presente de Deus? Nós o suspendemos na cruz. Nós o elevamos na cruz. A cruz, portanto, é a rejeição desse projeto de amor de Deus. Deus que deseja nos salvar, nos comunicar o seu amor e que tantas vezes é rejeitado, nós dizemos não. Deus que faz esse movimento de descida, o que nós fazemos com ele? Nós o levantamos da cruz. Rejeitamos o seu projeto. Dizemos não. Então hoje nós contemplamos a cruz de Cristo. A cruz que simboliza
Deus que é capaz de dar a vida por nós para que nós tenhamos vida. Deus não nos mata, Deus não deseja a nossa morte, mas Ele mesmo é capaz de morrer por amor a nós. Por amor a nós. O Papa Francisco, nesse Ano Santo da Misericórdia, tem dito com muita clareza: contemplar a cruz deve nos fazer experimentar a misericórdia. Olhar para a cruz deve fortalecer no nosso coração a certeza de que Deus nos ama de uma forma inabalável. Por outro lado, contemplar a cruz de Jesus deve nos levar a contemplar a cruz de nossos irmãos e irmãs. Porque ao padecer a morte de cruz, ao experimentar uma terrível morte, uma terrível dor, Jesus nos ensina que Deus conhece a nossa vida desde dentro e que Ele é solidário a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que padecem. Porque Ele experimentou na pele, na carne, essa realidade. Então, contemplar a cruz de Cristo deve nos fazer contemplar os crucificados de hoje. Todos aqueles que estão padecendo e sofrendo. Não há possibilidade da gente contemplar Cristo na cruz sem contemplar aqueles que sofrem. Olhar para a cruz de Cristo deve nos fazer ser solidários àqueles que sofrem hoje. Em quaisquer tipos de sofrimento, como o Papa Francisco nos lembra, existem as periferias existenciais, ou seja, aqueles sofrimentos internos no coração humano que tantas vezes nos passam desapercebidos e que nós precisamos manifestar a nossa solidariedade. Mas existem também as periferias geográficas, os pobres, os abandonados, os que não têm saúde, os que não têm casa, os que não têm comida e que estão largados e abandonados pelo mundo. Eles são a presença de Cristo crucificado no mundo de hoje. Neles se prolonga a paixão de Cristo nos dias atuais. Por isso que a igreja tem a pastoral, tem as pastorais, tem as suas obras. Para quê? Para poder ajudar essas pessoas a tirá-las da cruz. Um grande teólogo latino-americano esboçava a seguinte ideia: nós precisamos descer os crucificados de hoje da cruz. E eu quero repetir essa ideia. Ou seja, descer Cristo da cruz, ao fazer essa cerimônia, ao refletir sobre isso, isso deve nos comprometer a ter uma atitude de descer os crucificados de hoje de suas cruzes. Os famintos, os doentes, os abandonados, os encarcerados, os ignorantes. Nessa perspectiva, as obras de misericórdia mostram exatamente quem são os crucificados. São os sedentos, são os nus, são os imigrantes, são os doentes, são os encarcerados, são os famintos, são os ignorantes. São aqueles que têm defeitos que nós com muito custo conseguimos tolerar. São as pessoas que perderam os entes queridos, as pessoas enlutadas, né? Então, nesse sentido, as 14 obras de misericórdia, as 7 corporais e as 7 espirituais, elas contemplam quem são os crucificados de hoje. Então, a eles nós devemos devotar a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso carinho, o nosso amor. Gastar a nossa vida para aliviar as suas dores, porque Cristo gastou a sua vida para aliviar a dor e o sofrimento das pessoas no seu tempo. Então, que esse gesto bonito de descer Cristo da cruz, Cristo que foi suspenso por causa de nossa maldade humana e por causa de nosso pecado, nos comprometa a hoje a tirarmos da cruz todos aqueles que sofrem, a aliviarmos, a curarmos suas feridas, a sermos um ombro amigo, a sermos essa presença amiga e solidária e fraterna, fazendo com que eles, nesse momento de dor e de dificuldade, possam experimentar a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, através da nossa misericórdia, através do nosso cuidado. E que esse gesto também nos faça mais humildes, que a gente, seguindo o conselho de Paulo, tenha os mesmos sentimentos de Cristo.
olhar Cristo na cruz, Cristo que não se apegou à sua condição gloriosa, à sua condição divina. Nos ensine também a nós não nos apegarmos às nossas condições, mas sermos servos uns dos outros, colocando nossa vida à disposição, a serviço, sobretudo daqueles que mais sofrem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.